10 pessoas são convidadas para viajar até uma ilha isolada. Lá elas ficarão confinadas em uma mansão, sem telefone, sem barco e nenhuma outra forma de fugir. E é nesse cenário que se passa então a história do livro, e não sobrou nenhum. Esse é um dos romances mais conhecidos da autora Agatha Christie. A Agatha Christie ela é muito conhecida pelos seus livros de suspense, que são muito famosos, né? E Não Sobrou Nenhum é um dos seus livros mais famosos que existe. Ela também é responsável por criar um dos detetives mais famosos de todos os tempos, que é o Hercule Poirot. Mas nesse livro, E Não Sobrou Nenhum, não tem nenhum detetive, que é o que torna o desdobrar ali do mistério ainda mais interessante e o final ainda mais surpreendente. Hoje nós vamos conversar então sobre esse livro. Fica aqui comigo e acompanha a resenha dessa história. Vamos lá? Bom, você deve estar se perguntando, como é que as pessoas foram parar então ali naquela ilha? No livro, vamos acompanhar a história de 10 personagens. Cada um desses personagens recebe ali um bilhete misterioso. Cada bilhete tem uma história diferente. Um conta ali, né, que houve uma oportunidade de emprego, outro fala sobre encontrar uma pessoa ali do passado, e todos eles foram assinados por um tal de Senhor e Senhora Owen. Todos os bilhetes levam ao mesmo lugar, que é a Ilha do Soldado. E antes da autora, né, nos contar ali sobre o primeiro personagem, ela conta sobre essa Ilha do Soldado, que ela foi comprada ali por uma pessoa muito rica, muito famosa, um tal de Senhor Owen. Só que no fim das contas, ninguém nunca viu essa pessoa. E quando os 10 personagens chegam lá nessa ilha, nada de Senhor e Senhora Owen. Ninguém encontra, né, essa pessoa que se intitula ali como dono da ilha e como responsável por enviar os bilhetes, que deixa as coisas ainda mais misteriosas. Tá, então chegando na ilha, né, eles se acomodam e na primeira noite do jantar, eles escutam uma voz vindo ali de um gravador do gramofone. E essa voz sai contando ali o crime que cada uma daquelas pessoas cometeu e que ficou impune. Um outro ponto interessante é que no quarto de cada um desses convidados tem um quadro que contém uma rima muito antiga. E essa rima, ela tem 10 estrofes e cada uma dessas estrofes vai contar como esse soldadinho ele vai morrer. Então assim, você já imagina, né, como é que vai ser essa história. E quando a primeira morte acontece, aí é que começa a criar toda a tensão da história. Todo mundo acaba entrando ali naquele clima de, nossa, e agora? Quem é que matou essa pessoa? Até, até porque até então não tinha mais ninguém nessa ilha, somente os 10 convidados. Então acaba criando aquele clima de quem que será o culpado? O que mais envolve ali o ritmo dessa história é justamente isso. Então, cada morte que vai acontecendo, o que torna ali tudo mais tenso, tudo mais interessante, é esse mistério, né? De quem é que está por trás daquilo tudo. E a gente fica no escuro junto com esses personagens. A gente só vai saber de fato o desfecho dessa história quando a polícia vai lá fazer a investigação, né? No final de tudo. E a polícia também só descobre quem é que é o executor, né, por trás de toda essa história, porque ele deixa um bilhete preso em uma garrafa. E assim que a polícia ela encontra, né, e lá tá descrevendo tudo, né, do início ao fim, né, quem que estava por trás daquilo tudo, por que que essa pessoa foi motivada a cometer tudo aquilo. E justamente era uma das pessoas que estava lá na ilha, né? Dentro daqueles convidados existia um juiz, e esse juiz é que estava por trás de tudo. E o que torna mais interessante é que ele foi o primeiro, né, a ser morto ali naquela história. Mas ele fez tudo parecer de um jeito que as pessoas não percebessem que foi tudo forjado. Até que no final ele acabou tirando a vida dele, enfim, para a polícia também descobrir ali, né, quem estava por trás. E por que que ele faz isso? Bom, ele é juiz.
né, e como juiz, ele se incumbiu ali do papel de ser o detentor, de fazer a justiça por esses crimes que ficaram impunes. Então, assim, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Então, por mais que ele tivesse ali cometido um crime, não seria um crime de fato, porque aquelas pessoas também tinham culpa ali por um outro crime do passado. Então, assim, imagina, né, qual que é a cabeça desse juiz. Esse livro, ele acaba trazendo ali um conceito que ficou muito famoso, que é o conceito do mistério do círculo fechado, né, que são pessoas que estão ali em um local isolado, né, e um crime acontece, né. Então essas pessoas estão num lugar que não tem como fugir, né, são pessoas só tem aquelas pessoas ali naquele lugar, e cria-se também todo esse clima de tensão, né. Quem é que está por trás de tudo isso? Só pode ser alguém que está ali no meio. Então, um acaba culpando o outro, né, quando as mortes acabam acontecendo, que torna a história mais tensa, o que torna o mistério ainda mais envolvente, até a gente perceber quem é que tá por trás de tudo isso, né. Então, a Agatha Christie, ela era um gênio, né. Muitas pessoas conhecem ela como a dama do crime, justamente porque ela cria essas narrativas, né, que prendem a gente, e ela deixa tudo muito entrelaçadinho, até que no final ela acaba que surpreendendo sempre ali. Eu li um dos primeiros livros da Agatha Christie, se eu não me engano, acho que é o Misterioso Caso do Styles. Agora eu não lembro muito bem qual que é o título. Não é um livro que eu tenho aqui na minha biblioteca, eu só tenho esse mais outro da Agatha Christie. Mas eu lembro de ter lido esse livro emprestado da biblioteca e assim, eu não conseguia parar de ler, né? Eu não consegui largar até terminar a história. E não sobrou nenhum, foi a mesma forma, foi do mesmo jeito. E quem já leu esse livro, eu gostaria que vocês contassem aqui no comentário, né, interage aqui comigo, conta como é que foi a leitura dessa história, quem ainda não leu e ficou interessado também pode comentar aqui também, vamos conversar sobre livros. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve e acompanha os próximos vídeos. E até mais. Tchau, tchau.